Meu Betis Aposta. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quinta-feira, dias 10/11, com a Série A italiana, onde temos a equipe do Hellas Verona enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hellas Verona, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Hellas Verona é a 20ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe da Juventus é a 7ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Juventus para vencer. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Rayo Vallecano é a 9ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Celta de Vigo é a 18ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Rayo Vallecano para vencer. Copa da Bélgica, temos a equipe do Beveren enfrentando a equipe do Royal Antwerp. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Beveren, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Royal Antwerp, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do campeonato da 2ª divisão, a equipe do Beveren é a 1ª colocada com 24 pontos ganhos, enquanto a equipe do Royal Antwerp da 1ª divisão é a 2ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Valência é a 12ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Betis é a 5ª colocada com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato holandês, temos a equipe do Feyenoord enfrentando a equipe do Cambuur. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cambuur, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Feyenoord é a 3ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cambuur é a 17ª colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Feyenoord para vencer. Campeonato da Grécia, temos a equipe do Ionikos enfrentando a equipe do PAOK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ionikos, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Ionikos é a 12ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do PAOK é a 5ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, PAOK para vencer. Copa da Bélgica, temos a equipe do Liersen enfrentando a equipe do Anderlecht. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liersen,
ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Lierse é a quarta colocada da segunda divisão do Campeonato da Bélgica com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe da Anderlecht é a 11ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Pela Série A do Campeonato Italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Monza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe da Lazio é a 3ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Monza é a 15ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Lazio para vencer. Copa de Portugal, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Moreirense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Moreirense, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Braga é a 3ª colocada do Campeonato Português da Primeira Divisão com 25 pontos ganhos, enquanto a equipe do Moreirense é a 1ª colocada da 2ª Divisão com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Aston Villa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato, a equipe do Manchester United é a 5ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Aston Villa é a 13ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Manchester United para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Atlético Mineiro é a 8ª colocada com 52 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cuiabá é a 16ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Santos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Botafogo é a 10ª colocada com 50 pontos ganhos, enquanto a equipe do Santos é a 12ª colocada com 47 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Palpites prontos com as seguintes sugestões: Hellas Verona versus Juventus, fora, Juventus para vencer. Lazio versus Monza, casa, Lazio para vencer. Real Madrid versus Cardiff, casa, Real Madrid para vencer. Raio Vallecano versus Celta de Vigo, casa, Raio Vallecano para vencer. Feyenoord versus Cambuur,
casa. Fernudi para vencer. Braga versus Moreirense, acima de 2,5. Lonicos versus Pauquim, fora. Pauquim para vencer.